Oi, gente! Como vocês estão? Eu tô bem? Espero que tu também. Vamos para mais um vídeo e hoje eu vim falar sobre o exemplo. Bora? Filho de peixe, peixinho é. A fruta não cai longe do pé. Ai, essa criança não sei para quem puxou. Essas frases podem até ser ditados populares, mas elas têm um fundo de verdade bem grande, né? Claro que nem todo mundo fica igual aos pais. Todas as pessoas têm a sua personalidade, tudo que passa na vida condiciona como a gente é. Eu não sou igual à minha mãe, eu não sou igual ao meu pai. Porém, tudo que eu vivi junto com eles e todas as atitudes deles, as falas, também condicionaram alguns comportamentos. E quando a gente fala sobre crianças, é nítido quando uma fala é da professora, quando uma fala é o pai ou quando uma fala é da mãe. As crianças nos imitam. Por que será? Porque nós adultos é que apresentamos o mundo para a criança. Para a criança, o mundo é tudo novo, tudo que acontece. Então ela precisa de um guia. Ela vai se espelhar naquelas pessoas que passam segurança, que ela admira, que mostram o mundo para ela como ele é, que apresentam o mundo para a criança. A criança se espelha no adulto de referência, porque é em quem ela confia, é quem ela mais ama. Quem nunca viu uma criança falando uma frase e pensou, isso aí é o vô falando, ou é o pai, faz igualzinho. E todos os seres humanos aprendem pelo exemplo, seja ele bom ou ruim. Nós podemos aprender como ser, se inspirar em alguém, se espelhar em outra pessoa que a gente admira e pensar, nossa, eu gostaria de ter essas qualidades, eu gostaria de melhorar, mudar, vou me inspirar nessa pessoa para ser melhor. Ou algumas pessoas nos ensinam como não ser. E por isso que em algumas situações, inclusive, filhos se tornam tão diferentes dos pais, porque durante a sua adolescência, durante a sua infância, olhava para aquela figura materna ou paterna e via naquela pessoa coisas que não concordava, que não gostava, e assim acabou se tornando o oposto para não se assemelhar. E nós mesmos, né, na nossa sociedade, no nosso círculo de trabalho, de família, de amigos, nós temos aquelas atitudes que a gente se espelha em outra pessoa e tem aquelas atitudes que a gente diz, opa, bom eu lembrar disso porque eu não quero fazer igual. E o exemplo sempre ensinou muito mais do que as palavras. Então, além de a gente precisar tomar um cuidado com as nossas palavras, nós precisamos tomar mais cuidado ainda com as nossas atitudes. Não adianta eu dizer para uma criança, faz assim ou faz assado, se eu vou lá e faço completamente diferente, porque é esse comportamento que a criança vai levar para si. É esse comportamento que a criança vai aprender. Se eu sou gentil com o outro, se eu respeito as pessoas ao meu redor, se eu respeito a criança que está comigo, se eu sou carinhoso, carinhosa, essa criança provavelmente vai absorver esses comportamentos. E também vai absorver se eu for rude, se eu gritar com as pessoas na minha volta, se eu gritar com a criança, se eu brigar e for pavio curto e explodir por qualquer coisa. Lembra que a criança é uma mente absorvente? É uma esponjinha? Ela absorve tudo que está rodeando ela. Ela pode estar lá no outro cômodo da casa e ela vai perceber que alguém está se desentendendo e brigando na sala. E aí a criança pode ou repudiar isso e fugir de brigas a vida inteira, fugir de se posicionar em situações que necessitaria, porque ela criou uma resistência com aquela situação, ou ela pode absorver aquilo ali e começar a brigar com todo mundo, gritar com as pessoas na volta dela. Com frequência, nós vemos crianças que em casa apanham, que em casa os pais gritam e reprimem, e aí em casa a criança baixa a cabeça e fica quieta. Na escola é a criança que vai bater, é a criança que vai gritar e brigar, porque ela viu isso lá em casa. Nós precisamos sim ter cuidado com as nossas palavras, porque as palavras podem machucar e as palavras podem desrespeitar. Você pode não bater no seu filho, mas se você agredir ele verbalmente, mesmo que de forma sutil, você está desrespeitando.
Então a gente precisa sim ter um cuidado com as nossas palavras e modificar os nossos vocabulários no dia a dia. Mas os nossos comportamentos, eles falam por nós muito mais do que as nossas palavras. Então, se eu quero que a criança tenha um bom comportamento, tranquilidade, concentração, que seja respeitosa e carinhosa com as outras pessoas, independente de quem seja, eu preciso ser primeiro e eu preciso garantir que essa criança esteja num ambiente que seja assim, que as pessoas que rodeiam ela sejam respeitosas, carinhosas, não só a mãe e o pai, mas o vô, a avó, o tio, a tia, todas as pessoas que rodeiam. A criança tem olhinhos de águia e ouvidos, então nós já falamos sobre o não, né? Eu já fiz um vídeo sobre o uso do não. E o não é a mesma coisa, são as nossas palavras que desde bebê a gente fala e a criança aprende. É uma das primeiras palavras que a criança aprende. Então, sinto muito. Se você gritar com as pessoas à sua volta, se você xingar a sua criança enquanto ela não sabe falar ou andar, não reclama depois se ela começar a gritar contigo. Aí tem gente que diz assim: eu não aguento mais, essa criança não me obedece, essa criança não faz o que eu falo, essa criança tá gritando comigo, olha onde já se viu, tem que levar uma chinelada, gritar com o pai, onde já se viu? Ou então a criança dá um tapa na mãe e no pai e o pai e a mãe fazem: não é possível, eu não admito que isso aconteça. Filho meu não vai me bater, mas já deu várias chineladas e beliscões. Não reclamo. Tô sem papas na língua hoje. Eu acredito numa educação respeitosa, numa educação de qualidade e que preze por um desenvolvimento emocional, por uma pessoa adulta equilibrada, por pessoas mais respeitosas, mais carinhosas, com mais empatia. Nós já falamos sobre isso aqui. Aí também tem pais que dizem assim: meu Deus, que criança agitada, tá ligada no 220. Mas o pai e a mãe também não param o dia inteiro. Ou então a criança vai lá e começa a mexer nos parafusos do pai, nas chaves de fenda, começa a mexer nas panelas, mexe no guarda-roupa, fica mexendo em tudo da casa e o pai e a mãe ficam loucos pensando: meu Deus, que bagunça, não para de mexer nas coisas. Gente, a criança tá vendo os pais fazerem isso. A criança tá vendo a mãe lavar roupa, estender, dobrar e guardar. Ele também quer participar. Ele tá vendo o pai arrumar um parafuso ou fazer o trabalho dele no celular. A criança também quer fazer. Os adultos são a inspiração das crianças. Eles querem imitar porque eles admiram. Por isso é tão importante que a gente permita que as crianças participem também do dia a dia, da família, da casa. Ai, eu não quero que os meus filhos comam doce antes dos 2 anos. Aí o pai e a mãe têm vontade de comer um chocolate, come meio escondidinho com a criança por ali. Tu acha que não vai ver? A criança vai ver. A criança também vai querer. Então, se você não quer que a criança faça algo, não faça você primeiro. A gente adulto precisa tirar dos nossos hábitos coisas ou comportamentos que a gente não quer que as crianças tenham. Se a gente tiver, não adianta reclamar da criança. Não quer que a criança fique olhando muito TV durante o dia? Para de olhar TV. Não quer que a criança fique querendo pegar o celular? Para de pegar o celular. Usa em horários específicos, não passa muitas horas ali no celular. E comportamentos inspiram e geram comportamentos. Palavras inspiram e geram palavras. Então, se a gente quer que os nossos filhos saibam, aprendam como ser, nós temos que ser o espelho para eles. Se a gente quer que as crianças falem de uma forma específica, nós precisamos falar daquela forma. E é assim que a gente educa e ensina, pelo exemplo, ok? Eu quero ver tu mandando esse vídeo para outras pessoas que precisam saber sobre isso, pensar sobre isso. E já deixa teu like para me dar uma ajuda, se inscreve. Me segue no Instagram, que eu sempre tô por lá, levando mais conteúdo e mais informação. Tchau e até semana que vem!